Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento que você está escutando esse podcast. Eu sou o Pedro, chegamos ao 12º episódio aqui do podcast da Job Should Be Done Plus, reta final, né, tanto dessa primeira temporada quanto dessa ação de papo com especialista. Aqui comigo hoje eu trouxe o Daniel Furtado. Ele é criador do canal UX Now no YouTube, provavelmente você já deve ter chegado a algum vídeo dele ou visto alguma coisa. Ele também tem uma empresa, né, uma agência chamada Wizen, e ele compartilhou muito com a gente sobre qual a relação de UX, o que ele vê, as problemáticas disso tudo envolvendo personas com Job Should Be Done. Tá muito interessante, tá muito legal, fica com a gente. Tá grande o episódio, mas eu tenho certeza que você vai tirar bastantes insights interessantes aqui para aplicar no seu dia a dia. Vamos lá então, sem mais delongas, fica aí com o nosso episódio de hoje. Vamos começar então. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio. Queria que você se apresentasse, assim como eu pedi para o Renan em um dos nossos episódios anteriores. Quem é você na fila do pão? Pode ser? Fala, pessoal. Tudo bem, Pedro? Cara, quem sou eu na fila do pão? Nossa, eu acho que provavelmente eu na fila do pão, eu passo 4 vezes na fila do pão. Se tem uma coisa que eu gosto é de um pãozinho quente. Mas eu sou o Daniel Furtado, eu sou designer. Eu coloco, assim, sabe quando você coloca no cartão de visita ou coloca nas apresentações? Eu digo que eu sou designer de interação. Eu sou old school, sou designer de interação. Eu trabalho numa empresa que é minha, na verdade, assim, um estúdio que eu tenho em Campinas, chamado Wizen. E tem um canal de YouTube chamado UX Now, que eu sempre pergunto para todo mundo, quem aí já assinou o canal? Então fica a pergunta, você já assinou o canal? E eu trabalho nesse ramo do design digital faz muito tempo, mais de 20 anos, desde o final da década de 90. Adoro. Mas é isso, cara, e trabalho produzindo conteúdo também a respeito de experiência do usuário. Já tive a oportunidade mágica de conversar com você numa live que nós queremos esquecer, não é? Cara, nem fala nessa live. Me conta um pouco mais, assim, que projetos, como que é a tua rotina, teu dia a dia, como que você aplica seus conhecimentos, né, como você falou aí, em design, UX, na sua vida, assim, na tua carreira. Conta um pouco pra gente como que é isso, pra gente ter visibilidade mesmo. Muito legal. Então, eu trabalho eu trabalho com design, mas eu sempre trabalhei paralelamente também como professor. Então, eu trabalho como professor, como designer. Como professor, geralmente é professor de alguma coisa relacionada a design, professor de design. Então, eu dou aula em pós-graduação, MBA. Então, normalmente é alguma disciplina de UX, né, de experiência do usuário, que é muito legal, porque virou uma coisa que hoje em dia faz parte é uma cadeira que faz parte de múltiplos cursos, então não é exclusivo do design, não é assim, disciplina, exatamente. É uma disciplina que, quando a gente pensa assim, num curso de design, a gente falar sobre design, tá bom, ok, é o que eu espero. Mas, às vezes, num curso de varejo ou até de data science, o pessoal tem inserido mais essa disciplina de experiência do usuário. Então, é muito legal. Trabalho também... assim, a parte de professor toma um tempo meu, na parte de design também, então essas duas coisas são as atividades, digamos, profissionais. Mas, Daniel, você também tem um canal no YouTube, enfim, você dá aula. Como que funciona isso para você, assim, essa vida de celebridade, que participa de eventos, enfim, influencer? Me conta mais um pouco. Eu gosto muito de dar aula, Eu acho que você ser professor é das coisas que eu brinco que é igual fazer pilates, só que para o seu cérebro, sabe? Você realinha a sua cabeça sendo professor, é um negócio que é muito legal, faz bem para o cérebro. E eu, às vezes, não tenho tanta aula quanto eu gostaria de ter. Então, daqui a pouco vão achar que mas não é que eu trabalho pouco como professor. É que essa parte de experiência do usuário faz 6 anos que eu dou aula, de 6, 7 anos. Antes era mais raro, hoje em dia tem em tudo quanto é lugar curso. Mas antes não tinha tanto, então era mais difícil eu conseguir ter turmas, né, disso daí, ter esse encaixe. Então, eu fiquei meio sufocado, cara, por causa de conteúdo,
e eu criei o canal de YouTube como válvula de escape. Então era muito assim, um hobby, ó, o que eu faço para me distrair? Gravo vídeo a respeito de um assunto que eu gosto, que eu estudo. Então, hoje faz parte, você tem razão na sua pergunta, sim, porque faz parte também do meu negócio. Então, assim, a minha empresa de design também consome o Daniel, produtor de conteúdo. Então, assim, eu atraio clientes, isso me dá abertura para conversar com os outros. Então, assim, o meu hobby se transformou um pouco também no que é o meu trabalho. Nas duas coisas, eu sou convidado para dar aula em alguns lugares porque eu sou uma subcelebridade e eu sou convidado para ir em reuniões com os clientes também porque eu tenho o canal e produzo conteúdo disso. É muito legal, eu adoro isso. Daniel, é legal você falar como que você enxerga, né, sua atuação, seus projetos. E durante sua explanação aqui, quando você estava falando de dar aula, disciplinas de UX, enfim, me veio na cabeça o quão real e o quão positivo é ter disciplinas de UX em vários cursos hoje. Como que é isso na sua visão? Se vê como positivo? Tem algo por trás que a gente não sabe? O que que você consegue compartilhar com a gente? Essa pergunta é muito boa e essa pergunta tem camadas. Eu adoro perguntas que têm camadas. Então, assim, a primeira coisa claro que assim, é muito bom que as pessoas de múltiplas disciplinas, que seja do porquê que eu estou minerando um dado dentro de sei lá, de uma tabela do Access, vamos para o passado, mesmo que seja para criar um dashboard para alguém consumir uma informação, todas essas coisas são influenciadas pelo trabalho que a gente tem do estudo a respeito de experiências dos usuários. Então, é legal que isso seja encaixado dentro de coisas como o cara está aprendendo, a pessoa aprende álgebra, a pessoa aprende lógica, a pessoa aprende, sei lá, mineração de dado, Bitcoin, sei lá o quê, e a experiência do usuário junto. Eu acho muito interessante porque traz uma riqueza assim interdisciplinar para as coisas. Então isso é um ponto, é muito bom que a gente tenha essas disciplinas. Assim como também seria melhor se os designers que estudam design puramente também estudassem um pouco de métodos ágeis ou modelos de negócio ou outras coisas, ou modelos de inovação, blá blá blá. Então essas coisas são muito legais quando tem essa troca de conhecimento de um lugar para o outro. Agora, a pergunta assim por trás das coisas, mas por quê? Eu acho que é assim, existe uma pressão muito grande das pessoas querendo trabalhar nas melhores profissões para o futuro. E a gente está dentro de um bloco que está entre as melhores profissões para o futuro. Então, se fosse ser, sei lá, uma pessoa que faz o melhor churrasqueiro do mundo, fosse entre as melhores profissões do futuro, é capaz das pessoas colocarem dentro de qualquer posto uma cadeira de churrasco, entendeu? Mas que bom que né? É justo, porque isso atrai as pessoas a comprarem isso. Então, isso aí é interessante. Uma brincadeira à parte, eu acho que sim, tem uma pressão do mercado para que existam mais profissionais ou que as pessoas trabalhem orientadas à melhoria da qualidade da experiência dos demais. Então, assim, é legal que tenha essa discussão dentro. Se isso daí, na prática, converte em pessoas que fazem produtos melhores ou não, aí como é que é? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Mas eu acredito que sim, porque eu acho que eu vou em muitos eventos que são de comunidades de desenvolvimento. Eu adoro a comunidade de desenvolvimento. Participei semana passada num evento grande, assim, era tipo um super hackathon, com um monte de desenvolvedor lá, programadores, programadoras, lá programando coisas loucas. E eu fiz workshops de prototipação em papel e de design thinking. E o pessoal adora esse assunto. Eles falam assim, pô, mas eu queria aprender mais, porque eu queria entender por que um designer brigou comigo, porque ele falou que eu implementei errado uma coisa e eu não entendi o que eu implementei de errado. E é muito legal isso. Então, assim, eu acho que tem esse pedaço. E por último, para dar o corte de cinismo, claro que assim, as pessoas querem botar um carimbo escrito UX nas coisas. Então as pessoas querem, eu quero botar um carimbo escrito UX, como se isso fosse uma super homologação de que as coisas estão boas agora. Ah, não, mas nós temos o X. Não, mas continua tudo zoado, continua clicando no botão e abrindo a janela por cima, igual aconteceu com a gente agora há pouco na ferramenta. Mas tem um carimbo. Daniel, vou só te interromper um pouquinho para dar contexto para a galera, porque a gente está usando uma ferramenta para gravar esse episódio que não é nada boa. Pensando em UX, né, o X, até por sinal o Daniel está falando esse termo,
e ele significa nada mais do que experiência do usuário, beleza? Segue aí, Daniel. Isso aí. E essa toda a experiência do usuário, até para dar um contexto no contexto, é uma camada onde a gente discute a qualidade da entrega dos produtos que a gente faz. Então, quando a gente fala de qualidade, a palavra qualidade ela é complicada, porque qualidade é um pacote de muitas coisas. Então, a qualidade, por exemplo, no caso do sistema, é a qualidade do código. O código é melhor, o código é mais rápido, o código tem menos linha, o código tem menos defeito. Por exemplo, é uma característica da qualidade. O software é desenvolvido mais rápido, é outra característica da qualidade. A documentação do software permite que as pessoas consigam dar manutenção, também é qualidade. As pessoas evitam que aconteçam erros e depuram os erros de tal maneira, também é qualidade. Mas as pessoas trazem qualidade para o uso, as pessoas que usam alguma coisa ficam mais contentes, elas, depois que usam um produto determinado, ficam melhores do que elas estavam ou não ficam? Então aí a gente tem esse outro aspecto da qualidade. Então é um aspecto mais humano da qualidade, né? Então a gente fala, a parte do código, claro, tem que estar perfeita, a parte do teste unitário tem que estar perfeito, a parte de tudo quanto é coisa tem que estar perfeito. Mas a hora que chega na mão das pessoas, será que as pessoas têm boas experiências? Será que as pessoas ficam bravas usando alguma coisa ou ficam felizes? Então a gente tem isso, é muito legal. Excelente, cara. E tô até fazendo uma reflexão aqui, porque quando eu era criança, eu esperava que, sei lá, em 2019 a gente teria carros voadores, robôs, essa tecnologia que aparece em filmes, né, em séries, enfim. E a gente está em pleno 2019 falando que uma profissão do futuro é uma profissão que olha para o ser humano, que olha, né, para a pessoa, cliente, que está por trás da contratação de produtos e serviços. Isso me faz relacionar muito com a teoria de Job Should Be Done, né, que nada mais é do que a busca por uma evolução, por uma satisfação de necessidades. E por falar na teoria de Job Should Be Done, eu queria que você contasse para a gente o que você escuta, né, palestrando, ministrando workshop, ou até no seu próprio canal, da galera falar sobre Job Should Be Done. O que rola entre a comunidade UX e Job Should Be Done? Muito legal. A primeira coisa é assim, quando a gente está... Eu falei a palavra qualidade, ou então uma experiência boa para alguém. Então, ou a camada humana. Então, quando a gente está falando da camada humana, da experiência ser boa, da qualidade, a qualidade não é um aspecto que é universal. Então, a pessoa pode achar que qualidade é um bom pedaço de carne e uma pessoa pode achar que qualidade é um bom pedaço de abobrinha. Ou que qualidade é ir para a praia ou que qualidade é ficar em casa vendo Netflix. Então, o que é qualidade depende de outras coisas. Depende de modelos de pensamento. O que é qualidade para o Daniel é diferente do que pode ser qualidade para o Pedro. Então, quando a gente pensa em falar, eu preciso descobrir com quem que eu estou falando para tentar descobrir daquela pessoa o que é qualidade, ou o que ela espera como, né, resultado de uma ação dela. Então, eu acho que esse modelo de trabalhar Job to be done é muito interessante. Porque, assim, o mais comum, quando a gente trabalha com experiência do usuário, e na hora que a gente está mapeando essas qualidades ou modelos de qualidade para alguém, a coisa mais comum é a gente fazer algum tipo de pesquisa para tentar descobrir para o Pedro, para o Daniel, para a Mariana, para a Roberta, o que é qualidade, o que ela espera como qualidade depois que ela usar um aplicativo ou depois que ela for num restaurante. Então, o que as pessoas esperam que é qualidade? A conta chegar rápido, a conta chegar barato, não ter conta, alguém pagar a conta para mim, eu ganhar cashback da conta, que agora é moda, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Então, assim, fora dessa gravação, pessoas, a gente estava conversando sobre isso. Mas a ideia de você pensar, bom, eu preciso mapear, então, quem é uma pessoa, extrair daquela pessoa aspectos, tipo, o que a pessoa considera que é qualidade ou não. Normalmente, o pessoal de experiência do usuário faz um artefato derivado disso, ou seja, depois que você faz uma série de pesquisas, a gente cria um objeto chamado persona, que convido vocês a pesquisarem a respeito, que é uma coisa interessante, e que dentro dessa persona, às vezes, você diz quem a pessoa é. Essa pessoa é alta. Vou deixar um silêncio. Essa pessoa é alta. O silêncio proposital. Essa pessoa ganha R$ 2.472. Ok. Essa pessoa, né, compra
às segundas-feiras as coisas. Aí você fala, tá bom, mas isso diz alguma coisa a respeito do que essa pessoa acha que é a qualidade? Isso, ela ser alta? Diz, mas diz explícito. O que essa pessoa quer fazer? Então a gente tem uma teoria, que quando a gente conversou e fez a live, a gente até falou um pouco disso, chamado design centrado no usuário orientado ao objetivo. Ó, que chique. Que diz que a gente deveria fazer design orientado ao usuário e ao objetivo do usuário. Então qual é o objetivo do usuário quando vai no restaurante? N. Isso aí a gente até conversou na live, N. Porque quando alguém vai num restaurante sozinho, ele tem um objetivo, acompanhado tem outro, acompanhado dos pais tem outro, acompanhado de um amigo tem outro, da namorada, do namorado, do esposo, dos filhos, tem outro. Então a gente tem N objetivos. Quando a gente vai no restaurante de um amigo nosso, a gente tem um objetivo. Quando a gente vai no restaurante de um desconhecido, a gente tem outro. Então, todas essas coisas compõem uma complexidade muito grande quando a gente tenta mapear e falar assim, é o Pedro. Então, quando a gente começa a orientar um pouco no nosso pensamento, não, mas o Pedro espera o quê? Então, eu acho que faz muito sentido a gente pensar nesse job to be done para entender o Pedro espera o quê com relação a alguma coisa. Então, quando você fala, mesmo uma coisa que parece que não tem sentido alguém ter um trabalho sendo feito por um produto, por exemplo, eu coleciono bonequinhos. Eu estou aqui em volta de mim, tem um monte de bonequinho. Eu gasto uma grana. Eu estou vendo agora aqui uma Arlequina, um Stormtrooper, eu estou vendo a Elvira, Rainha das Trevas. E quando alguém pensa, o que a Elvira faz de trabalho para o Daniel? É uma coisa complexa. O que a Elvira faz de trabalho? É um enfeite. Mas o enfeite tem um trabalho. Tem o trabalho de o Daniel não ter que falar para alguém que eu gosto da Elvira. Agora a pessoa não precisa me perguntar, porque eu tenho um bonequinho aqui que faz esse papel para mim. Então tem uma conexão muito grande. Deixa eu te propor uma coisa então. Vamos fazer uma dinâmica para que eu fale qual que é o job, né, ou a necessidade que esse bonequinho da Elvira satisfaria aqui para mim, e você fala o seu, beleza? Para mim, eu lembro da Elvira, né? Para quem não sabe, Elvira, Rainha das Trevas é um filme que passava muito na sessão da tarde, não sei se passa ainda, mas se você jogar no YouTube você consegue ver algumas cenas, mas por conta disso, me faz lembrar da minha infância, me faz lembrar da minha avó, me faz lembrar de um momento que eu não tinha que pagar boleto, então me dá esse sentimento de nostalgia. O job que ele cumpre é muito emocional para mim, assim. E para você, cara, como que você enxerga isso? Para mim, com certeza, é para um monte de aspectos emocionais. Então, assim, quando eu lembro da Elvira passando na sessão da tarde, mas eu lembro do meu tio Tom, que era o meu tio favorito, é o meu tio favorito, ele tá vivo ainda. E o meu tio Tom falava assim para mim, nossa, quando eu tô chateado com alguma coisa, tudo que eu quero para ficar feliz é assistir a Elvira. Então a Elvira me lembra uma pessoa, direto assim, pá, Elvira, meu tio Tom. E eu adoro meu tio Tom. Então eu penso assim, pô, que legal que eu tenho uma coisa que eu lembro do Tom. Então a gente tem muitas coisas que servem para fazer essa composição na nossa cabeça, né? Do quais são os nossos afetos. Então, eu tenho afeto por muita coisa. Inclusive, isso é uma coisa engraçada. Eu não me considero um colecionador. Apesar de eu ter vários bonequinhos, eu não acho que eu sou um colecionador. E eu tenho um amigo que é colecionador. Porque eu não acho que eu tenho que completar nada. Então, assim, eu não tenho esses meus cacarecos porque eu tenho entendimento que eu tenho que completar alguma coisa. Então, a tarefa que ele está fazendo para mim é uma tarefa realmente de resgatar pequenos pedaços da minha imaginação, pequenas pessoas que eu amo, e pegar essas pequenas coisas. E, às vezes, as coisas não tem muita explicação assim tão clara, ou tão sutil, ou tão superficial, ou tão tá na cara as coisas. Então, às vezes, a gente tem que realmente ficar escavando para tentar descobrir por que aquilo faz sentido para mim. Porque descobrir que uma coisa faz sentido para eu, Daniel, e tentar descobrir qual é a relação da coisa que faz sentido para o Daniel, e que faz sentido para o Pedro, e faz sentido para você que está ouvindo. E se a gente pegar toda essa coisa e falar, nossa, a gente então está dizendo que tem 3.000 pessoas que faz sentido ter uma Elvira pelo mesmo motivo? Então, que legal. Então a gente pode investir em publicidade correta, em fazer um produto que tenha a precificação correta, como você comentou agora há pouco, que venha numa caixa que seja mais ou menos nostálgica, sabendo que aquilo lá é uma coisa que normalmente vai ser dada de presente, que tem um lugar para eu deixar uma mensagem. Então a gente entender que tem um universo de pessoas que, por mais diferente que essas pessoas sejam, elas têm
pontos que são conexões que fazem sentido para aquele grupo, aquilo faz com que a gente consiga, primeiro, fazer um cluster, que foi a expressão que você usou, que é, ou seja, fazer uma separação de aspectos de alguém, fazer essa separação de aspectos e colocar um produto que fala com aquelas pessoas que têm aquela separação de aspecto, independente, de novo, naquela brincadeira da persona, se o Pedro é mais alto do que o Daniel, ou se o Pedro ganha muito mais ou muito menos do que o Daniel. Então, mas o Pedro e o Daniel, e a Joana, e a Flávia, e não sei quem, e o meu tio Tom, adorariam ter uma Elvira. E isso faz com que eu possa criar uma Elvira, independente de outros aspectos demográficos. Então, você ter Job to be done, para mim, é incrível. Eu poder tentar entender, nossa, mas o que esse produto está fazendo pelo Daniel? Vamos tentar descobrir, para tentar ver se isso só faz sentido para o Daniel porque o Daniel é louco, ou faz sentido para um grupo de Daniéis. Eu acho muito legal. Ô Daniel, primeiro eu agradeço muito por você estar fazendo essa provocação aqui, de que as personas que são comumente aceitas, né, com essas características, ele é alto, tem 22 anos, joga futebol, tal. Não é isso que tem ou que vai delimitar o sucesso do produto ou negócio, tem muitos porquês aí atrás que não são respondidos, e a teoria de Job to be done vem para dar essa clareza maior, né? No caso da empresa onde eu trabalho hoje, a gente lida muito mais com jobs e usa as pessoas como acessórios. O importante é a gente não esquecer de olhar o todo, né? Acho que esse questionamento tem que ser frequente, tem que fazer parte da comunidade de produto, de UX, porque a gente não pode correr risco de criar, formatar produtos e serviços que não estejam de acordo, né, com as necessidades dos clientes. Mas você navegou muito para esse lado de personas, e agora eu queria perguntar para você, assim, o que você escuta de errado ou de uma forma que não é a melhor, vamos dizer assim, a mais alinhada com a teoria de Job to be done das pessoas com as quais você troca ideia, assim? Tem algum erro de interpretação, alguma coisa assim? Eu acho assim, do meu dia a dia, eu percebo que as pessoas, e isso eu acho para muita coisa, tá, Pedro? Vou dar esse exemplo para muita coisa. Eu percebo que as pessoas, às vezes, pegam certos termos que existem, X, personas, job to be done, etc., e as pessoas só conhecem o primeiro exemplo que foi dado a respeito daquilo. Isso, às vezes, para mim, parece que a pessoa não entendeu, então, o que é. Eu vou explicar por que eu fiz essa provocação. Quando eu pergunto para alguém, falo assim, mas o que você entende que é job to be done? Ou podemos fazer o que? Eu não perguntaria para um cliente o que você entende por job to be done, porque eu não sou cretino. Então, assim, eu quero entender do meu cliente o que o seu cliente precisa fazer. Então, às vezes, que é um jeito, eu não posso me comunicar com alguém usando linguagem de designer. Eu tenho que comunicar usando linguagem de seres humanos. Então, assim, quando eu quero conversar com alguém a respeito de qual é a tarefa que vai ser concluída aqui, o que é que precisa ser feito, qual é o resultado que vai dar certo, e alguém fala, isso é job to be done? É aquele negócio lá do furo da parafusadeira? Você fala, pô, acho legal que a gente tenha exemplos, mas eu acho que a gente podia ter múltiplos exemplos. Eu tenho uma pessoa que eu converso muito, então eu quero falar assim, que é o Ciro. O Ciro é um camarada que a gente tem conversas pelo WhatsApp, assim, longuíssimas, papai manda mensagem pro outro, e a gente estava outro dia tendo uma conversa sobre design emocional, e a gente estava falando assim, quais são os aspectos do design comportamental, não sei o quê. Deixa eu fazer um parênteses. Design emocional é uma teoria que o Donald Norman apoia, ele tem um livro chamado Design Emocional, onde ele diz que tem aspectos emocionais nas nossas relações com qualquer produto feito por... qualquer produto feito por um designer. E normalmente são 3 camadas. Uma camada chamada visceral, quer dizer, uau, que legal, bati o olho, uau, isso aqui, uau, cresceu meu olho olhando para um produto. A gente tem uma camada chamada comportamental, uau, quando eu uso esse produto eu me sinto super empoderado. E a gente tem uma camada reflexiva, uau, esse produto, nossa, eu preciso contar para meus amigos desse produto. Uau, meu amigo me falou desse produto. Então a gente tem 3 camadas e a gente estava discutindo, numa conversa super legal, se qualquer coisa no mundo a gente podia colocar isso como referência. E o Ciro foi muito doido, ele foi lá e falou, não, vamos colocar job to be done também junto. Então qualquer coisa no mundo a gente tem que ser capaz de descobrir qual é a real tarefa que aquilo faz na vida da pessoa. Então a gente tem conversas, sim, na comunidade a respeito disso,
E eu acho muito legal a gente fazer essa provocação para qualquer coisa que a gente está fazendo, assim. Tentar se provocar de, tá bom, mas na real, esse trabalho que esse produto faz é para quem, por quê? Porque às vezes a gente faz produtos que tem um trabalho que é para a empresa, ou que é para o nosso diretor, ou que é para a gente como designer. Então, e que também é um trabalho que está sendo feito. Eu estou dando esse exemplo porque às vezes você fala, mas qual o sentido de colocar dentro de um site um blog corporativo que só tem pequenas notícias a respeito dos eventos internos de uma empresa para o público? Nenhuma, mas as pessoas que estão na empresa e se veem dentro do blog se sentem mais motivadas para trabalhar, falam bem da empresa e aquilo desencadeia uma reviravolta de coisa sendo bem feita porque você falou, você é o funcionário do mês. O que você ser o funcionário do mês tem a ver com o gosto do churrasco, igual no exemplo que a gente falou. Então, assim, eu adoro ter essas conversas, eu provoco muitos meus alunos com relação a isso, principalmente quando a gente está falando de Double Diamond. Então eu gosto de falar bastante, olha, a gente tem que descobrir muito bem, torcer, eu estou fazendo, para vocês que não estão me vendo, estou fazendo o gesto de torcer um pano, você tem que torcer muito para descobrir, nossa, mas por que isso está sendo feito e por que isso é importante para esse stakeholder, o que ele considera para ele que é um sucesso, o que a empresa considera, o que o usuário considera, para, lógico, que equilibrar, né? Se a gente tem discrepância demais nisso, você pode ter um produto flopado, quer dizer, um produto que dá errado. Mas é isso, cara, eu adoro, cara, eu converso mesmo com os outros no dia a dia, isso é muito louco. Daniel, deixa eu te interromper um pouquinho aqui, você falou de Double Diamond, eu acredito que nem todo mundo aqui no podcast conheça isso. Você consegue explicar bem rápido pra gente como que é? É o seguinte, Double Diamond é uma representação do pensamento, do modelo de pensamento de um designer que foi proposto por um negócio chamado Design Council, que é um órgão do governo inglês que tentou, numa época de reconstrução pós-guerra, falar: nós precisamos de designers, nós precisamos criar um modelo que possa reconstruir nossa sociedade através do design. E eles criaram um negócio que são 2 quadrados, um do lado do outro, e que você tem um quadrado, é modular, então você tem módulos dentro desses quadrados, e você tem um grande módulo a respeito de descobrimento e um grande módulo a respeito de construção. Então a teoria diz que se você não sabe por que você está construindo um produto, para quem, quais os motivos, não importa o produto. Então você vai fazer um produto que é inútil, e aquele produto que é inútil pode ser que ele afunde a sua empresa, pode ser que ele afunde a sua empresa em curto prazo ou longo prazo. Então, normalmente é representado por 2 quadrados. Então, você tem um começo, assim, um estado inicial, vai de alguém, passa por um processo de convergência e divergência. Aliás, divergência e convergência, falei invertido, onde a gente explora um monte de coisas loucas e vai fechando, explorando e fechando, explorando e fechando. E é muito legal. É normalmente o que a gente que é designer faz na nossa cabeça, só que a gente faz usando menos protocolo e mais inversão do nosso modo de pensar. Então a gente vai pensando assim, viajando na maionese, opa, chegou o cliente, viaja na maionese, opa, chegou o prazo, viaja na maionese, oh meu Deus do céu, meu software quebrou. Então assim, a gente fica nesses 2 modelos de pensar, e é muito, muito importante a gente entender que a gente está fazendo o produto certo, da forma certa. Então, por isso que a gente tem essa divisão do Double Diamond. Adoro, e inclusive, como dica para vocês, esse modelo existe faz muitos anos e ele recebeu um upgrade faz pouco tempo, faz 3, 4 meses. Então eles colocaram algumas coisas que eram às vezes reclamações das pessoas que usavam ou falavam sobre o modelo. Então tem uma versão nova do modelo, depois dá uma consultada, Double Diamond 2019, que tem uma versão nova, com um modelo mais iterativo, e eles pararam de falar que era... não sei, que era um modelo, e agora chama framework de inovação. Tiraram um pouco a palavra design também. Muito louco. Cara, agora sim, eu acho que a gente fica mais alinhado e o pessoal consegue entender melhor. Já caminhando para o final do episódio, você tem alguma sugestão, sei lá, de série, artigo, vídeo? O que você compartilha com a gente aqui agora? Eu acho que, assim, tem uma série maravilhosa. Você falou a palavra série, não é nem isso que eu ia falar de livro, mas falou série, depois eu falo do livro. Mas eu acho que as pessoas têm que assistir Mindhunters no Netflix. Porque ele fala sobre Double Diamond e fala sobre Job to be Done. Então ele fala sobre alguém que é um serial killer. Olha, pesado, hein? Mas alguém que é um serial killer
tá fazendo isso por quê? Sem spoiler, por que ele faz isso? O que é que tá no íntimo dele? Se você fosse explorando e puxando um novelo na cabeça de alguém, o que é o gatilho daquela pessoa? Então essa série é incrível, assim, é muito, muito boa. Mindhunters. É singular, Mindhunter. Fica essa dúvida para vocês do podcast. E eu adoro, e é muito boa, porque faz um monte de técnica de design, assim, de pesquisa. É muito Double Diamond, a série. Assim, eu adoro. Primeira temporada é muito, muito legal. E livro, eu acho que as pessoas leem pouco Alan Cooper. Então, eu já falei isso, escrevi um artigo outro dia sobre isso. Eu acho que as pessoas tinham que ler um pouquinho mais a respeito do Sr. Alan Cooper. O Cooper tem um livro chamado About Face, que tem N versões, agora a versão atual é a 4, e ele fala bastante a respeito de criação de personas orientadas ao objetivo. Então, o framework que ele propõe é orientado ao objetivo. Então, casa muito com a questão do job to be done. Então, assim, casa muito. Então, vale muito a pena ler. O ponto de vista desse cara é basicamente o cara que inventou o nosso conceito de persona no livro dos malucos estão gerenciando o hospício. Então, eu acho que vale muito a pena a gente resgatar um pouco essa literatura, vou chamar de clássica, mais clássica do design de interação. Então, eu acho que o About Face é assim, About Face, vinho, Mindhunter, tudo junto. É isso. Isso é um final de semana perfeito. É com essa receita aí de final de semana perfeito que a gente vai encerrando o podcast aqui, que eu acredito que foi o mais longo até hoje, né? Vamos ver se você vai deter desse recorde daqui para frente, Daniel, se alguém vai barrar você, viu? Claro, eu adorei. É sempre assim, as pessoas sempre falam, olha, Daniel, vou fazer só uma pergunta. Ah, tá bom, eu fico 10 minutos falando porque eu falo mais do que o homem da cobra. Cara, você tá só reforçando características de um bom comunicador, de um youtuber, de um influencer, de uma pessoa que gosta e quer disseminar conteúdo com a gente. Mas fala aí rapidinho como que a galera consegue te encontrar nas redes sociais, seus arrobas, enfim, fala aí. O principal lugar para vocês baterem papo comigo é no UX Now, youtube.com/uxnow, que é onde eu coloco os vídeos a respeito da experiência do usuário. E lá tem os links também do meu Instagram, onde bastante gente bate papo comigo, no meu LinkedIn, que é Daniel Furtado. E basicamente assim, Daniel Furtado é no LinkedIn, deve ser no Facebook, mas o UX Now, entrem, vejam os vídeos, como é que é? Curtam, compartilhem, deem o joinha. Pronto, agora sim, vocês sabem como encontrar o Daniel por aí. Aproveito para agradecer novamente, tá super aberto aqui para querer trocar mais ideias junto com a gente, quiser trazer algum tópico dentro da comunidade UX que converse com o Job to be Done. A gente tá super à disposição de você, viu, Daniel? Muito obrigado e um abraço aí. Abraço. Eu tenho certeza que a sua cabeça tá cheia de informação e cheia de conteúdo agora. Mas vai dar tempo de você seguir a gente nas redes sociais. É só procurar no Instagram JTBD Plus ou no LinkedIn. Você seguir a nossa página, a gente comunica todos os artigos, episódios de podcast, notícias, eventos que a gente participa por lá também. É só buscar por JTBD+, com sinalzinho de mais, tudo junto. A gente também tem o e-mail, tá na descrição aqui do episódio. Você pode enviar sugestões aí para nossa próxima temporada, que vem em 2020. E a gente vai realmente querer ouvir de vocês que tipo de conteúdo vocês preferem, qual abordagem, e aí a gente segue evoluindo, beleza? Ficamos por aqui, um abraço!